Olá a todos, episódio 3 do livro de Shemuel 2. No último episódio falamos sobre a criação de dois líderes, certo? De um lado a gente tem Davi, que saiu dos Plishtim e começou a liderar em Hebron, e a tribo de Eudá vai lá e coroa ele vira rei sobre a tribo de Eudá, a tribo de Eudá aceita Davi como rei deles. Do outro lado, a gente tem o Shaul, o filho de Shaul, que é Ishboshet, que é pego, ele sozinho era muito fraco, mas o general de Shaul, que se chamava Avner, certo? Avner ben Ner, Avner filho de Ner, ele pega o Ishboshet e leva ele para Mahanaim. Mahanaim é uma cidade na Transjordânia. Por que foi para Mahanaim? Porque né, no lado leste do Jordão. Por que foi para lá? Porque os Plishtim basicamente tinham saqueado as cidades eh, do lado oeste do Jordão, certo? Como a gente falou, na guerra contra Shaul, eles são. Então, Avner ele acha correto, acha mais feasivel ir para o leste do Jordão, para a área de Gilad, e lá ele coroa o Ishboshet, filho de Shaul, mas na verdade, como a gente falou, ele próprio é o rei, certo? Então a gente tem Avner ben Ner e Ishboshet de um lado, e Davi com o seu exército do outro lado, e temos que dar só uma introdução sobre os generais de Davi. Os generais principais, o general principal de Davi se chamava Yoav ben Seruiah, que ele era parente de Davi, o Yoav ben Seruiah, e ele tinha mais dois irmãos, o Yoav, que também eram no alto escalão do exército, que se chamavam Avishai e Amassá, certo? Então, três irmãos, os três muito astutos, mas o Yoav era uma pessoa assim fora do padrão. Ele era um cara extremamente eficiente em guerra, podia virar muito violento, é uma pessoa que pode ser muito fria, não tem medo de matar sangue frio, e muito extremamente eficiente, muito forte, muito perspicaz em questões de guerra, certo? Ele é o general de Davi e ele luta, como a gente vai ver mais para frente, as batalhas de Davi. Ele tem uma área central nas vitórias de Davi, porque ele realmente nessa área de militar ele é extremamente eficiente. Isso é o Yoav. E o Yoav ele tinha mais dois irmãos, o Avishai. A gente sabe que ele era muito corajoso quando Davi pediu quem quer vir comigo no meio do reino de Shaul. Não sei se vocês se recordam da temporada passada. O Davi foi lá no meio da Mahané, do acampamento de Shaul, quando estava todo mundo dormindo, e o Avishai que se propôs a ir com ele, então uma pessoa muito corajosa. E o terceiro irmão, o Asael, ele era uma pessoa extremamente rápida, no combate. O cara conseguia ir combater de maneira extremamente rápida, conseguia chegar de um lugar de movimento de um lugar para o outro. Então, três irmãos especiais, mas o que tem assim, pega foco especial na história é Yoav, por ser o general-chefe, o general principal na Tzavá de Davi. Ok? Então, o que acontece? A gente tem esses dois reinos em Israel, infelizmente uma divisão, como acontece bastante na nossa história. E o Mishkan nessa época era o Mishkan. Vamos retomar um pouco o percurso do Mishkan. Ele, na época de Yoshua, ele o Mishkan foi posto em Shiló,
certo? Começou em Gilgal e aí foi para Shiló, e aí ficou muito tempo em Shiló, ficou mais que 350 anos em Shiló, e até que em Eli, como a gente mencionou no começo da temporada passada, no começo do livro Shemuel Aleph, a gente mencionou que na época de Eli, esse Mishkan é basicamente destruído, né? Os Plishtim, eles ganham a guerra e eles destroem esse Mishkan e eles pegam a Torá, né? A Torá não, o, as Luchot Abrit, com o Aron Abrit, eles pegam a arca sagrada e levam para eles. No final a gente vê que a arca volta e fica em Kriyat Yearim, certo? Mas enquanto isso, o Mishkan, ele saiu de Shiló e ele foi para Nov. Como a gente falou, Nov Ira Koanim, a Nov era a cidade dos Koanim, virou a nova cidade dos Koanim, como a gente também mencionou na temporada passada, até o quê? Até o Shaul matar os Koanim de novo, e aí saiu novamente de novo e foi para Givon. Foi para Givon, que é uma cidade localizada em Binyamin, na tribo de Binyamin, no estado da tribo de Binyamin, um local bem central. Então, então atualmente, o Mishkan está localizado em Givon, mesmo que o Aron Abrit não está no Mishkan. Isso é um ponto interessante. O Aron Abrit ele continua em Kriyat Yearim, no lugar onde ele veio depois. Na volta dos Plishtim, ele tem uma parada, não um sucesso, e acabou ficando em Kriyat Yearim no fim das contas, certo? Então, então, voltando, por que onde estamos falando isso? Por que demos essa introdução? Porque agora esses dois lados eles querem ter uma certa posse do local do Mishkan. O local do Mishkan virou o centro da nação, certo? Givon é uma cidade central e é onde está o Mishkan. Então é um local muito importante. Então o Davi, o Tanakh não conta exatamente o que Davi falou, mas provavelmente ele deu ordens para Yoav cuidar dessa área. Agora, ao mesmo tempo que ele queria que Yoav cuidasse dessa área, tinha que Davi estava com um lado da mente dele querendo unir o povo, tentar chegar a um acordo para unificar o povo, né? Sempre ele era sempre muito cuidadoso. A gente viu que ele mandou mensageiros para Anshei Avesh Gilad, certo? Ou seja, ele tinha um dos objetivos principais dele, unir a união do povo. Então ele fala, cuida, ele provavelmente mandou Yoav cuidar dessa área, certo? Eu imagino que pedindo para ele não entrar em conflito. Isso não está escrito, mas eu imagino que ele pediu para o Yoav não entrar muito em conflito com Avner, como ele sabia que essa é uma área que Avner também vai querer tomar posse. E aí o Yoav vai lá, ele está lá com o exército dele em Givon, e nada menos, nada mais, está lá também quem? Avner e o exército dele. Os dois, o Tanakh conta, cada um de um lado de um local com água, uma piscina, como se fosse um local artificial que tinha água, provavelmente para as pessoas lavarem coisas, certo? E eles se encontram nesse local. E aí o Yoav tá lá na dele, certo? E o Avner fala para o Yoav, fala, vamos fazer uma disputa. Em vez de entrar numa guerra, a gente é mesma tribo no fim das contas, a gente é mesma tribo não, mesma nação, a gente é um povo só, mas a gente tem que definir aqui, vamos entrar, vamos fazer em vez de entrar na guerra, vamos mandar 12, sai igual a gente falou com David e Goliat, para um representante lutar, vamos mandar 12 pessoas, eles vão lutar e o vencedor é o vencedor. E aí o Yoav ele concorda. O Yoav ele tinha um senso de violência também dentro dele. Ele tinha uma certa sede. Mas ele concorda. E aí os 24 pessoas, né, 12 contra 12, eles vão se enfrentar
Mas aí algo terrível acontece. O que que acontece? Isso veremos no próximo capítulo, se Deus quiser.